Então vamos lá, vamos dar sequência, né? O que eu tenho que fazer agora é o seguinte: pegar o meu context, que é o meu conteúdo, associar ele ao layout em que eu quero utilizar e depois introduzir os dados. Vamos aqui então fazer primeiro, né, o conteúdo associar ao layout. Vamos lá. Aqui abaixo eu vou criar uma nova classe que vai ser uma classe view, onde eu vou trabalhar com um objeto que eu vou denominar de getView. Aqui ele vai dar esse erro, você pode então importar a classe view, importe android.view, ponto asterisco, view, ponto asterisco, para que ele traga tudo ali. Ok. Tendo feito isso, então, abre aqui chaves, né, e fecha chaves, para que nós possamos iniciar aqui as propriedades dessa minha classe view. Aqui dentro, eu vou pedir para que ela não tenha retorno, tá joia? Não precisa aqui de retorno, então eu dou um return null, só para ele sumir com o erro, porque ela é uma função, né? Não é do tipo void, então ela vai esperar que eu passe um retorno. E aqui dentro das minhas propriedades no construtor dessa minha classe view, eu vou então chamar, né, alguns valores. Primeiro eu vou criar então uma variável chamada position, do tipo inteira, que vai me dar a posição aí desses objetos. Vou criar uma outra do tipo view, que vai ser o meu convertView. Eu já vou explicar também esta minha variável. E uma outra para o grupo, né, que vai carregar valores aí do array_adapter. Vai ser a minha viewGroup. Pode se chamar aqui parent. Perfeito. Então são três variáveis: position, convertView e a variável parent. Eu vou primeiro passar então para essa minha variável, né, aí no caso view, né, essa minha classe view, na verdade, aí, uma outra variável que vai ser a variável linha. Vou criar uma variável aí do tipo linha e vou definir um valor para essa minha variável. Então vou colocar aqui, ó, view, vou chamar ela de row, né, que significa aí linha, para você poder utilizar ela aqui, ó, view com V maiúsculo, senão ele não vai reconhecer ela, row. Perfeito. E vou falar que ele vai receber, nessa minha variável linha, vai receber esse objeto convertView. Ok. Então, ele passa a estar associado à minha variável row. A mesma coisa que eu fiz aqui em cima, que o objeto que eu passo no construtor, eu não posso diretamente utilizar. Então, eu tenho que criar uma variável para receber aquele valor. Aqui eu vou falar, então, que vou precisar também de uma variável do tipo holder, né, que vai carregar para mim esses valores. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada frutas holder. Vou falar que ela vai ser aí do tipo holder e vai receber, por enquanto, um valor nulo. Ah, mas e aí? Esse frutas holder, ele não entendeu ele, né? Ele deu um erro aí nesse parâmetro. Ele não tem ainda a classe para trabalhar aí com esse holder. Se ele não tem, eu vou criar aqui abaixo essa minha classe. Essa classe, ela serve basicamente para que os dados não se percam, tá joia? Vai ser muito comum em algumas aplicações vocês verem aí ela criada. Então, vou criar ela do tipo estática, vou chamar de frutas holder, ok. Iniciar aqui, né, o construtor dessa classe. Aqui dentro dessa minha holder, né, eu posso somente colocar, né, alguns componentes. O que eu tenho, quais componentes eu tenho, né, de elementos que eu preciso passar para o meu ListView e não posso deixar que eles se percam. É uma imagem e um texto. Então, vou criar aqui uma variável ImageView, né, do tipo imagem. Deixa eu colocar o I maiúsculo. Objeto ImageView. Vou chamar ela de imagem, ou image, como vocês preferirem aí, né? Vou manter o padrão. E vou criar uma de TextView e chamar de TextView. Beleza. TextView. Perfeito. Então, são os dois objetos que eu quero trazer dentro do meu holder. O holder é como se ele encapsulasse esses objetos, tá joia? Aonde eu chamar agora, então, fruta holder, ele chama para mim esses dois itens. É claro que depois eu posso ir incrementando e posso acrescentando mais valores ali. É um pouco difícil, né, tentar explicar um código picado. Então, é claro que quando nós finalizarmos essa parte aqui, né, essa primeira etapa do ListView, eu vou fazer uma repassada aqui com vocês, né, passando aí, né, e explicando o código num todo. Então, fica mais fácil da gente associar. Aqui que eu tenho que criar um pedaço, juntar com o outro, então é um pouco mais complexo.
Tendo feito aí, então, o meu holder, né, o encapsulamento aí desses dois valores que eu quero passar, que é o ícone e o texto, eu posso fazer a associação na qual eu tinha falado anteriormente. Então, eu vou vir aqui e vou trabalhar, né, com essa associação, perdão. Só que eu simplesmente, né, posso fazer o seguinte, vou pegar o meu layout, inflator, que é a classe aí que vai trabalhar então com esse recurso. Para mim, vou criar uma variável chamada inflator. Perfeito. Vou falar que essa variável ela vai receber o meu layout inflator aí, né, e vai ser a variável que vai carregar o meu conteúdo, que é o myContext. Para me acessar o meu conteúdo ali, eu vou precisar então aqui acessar os parâmetros do Activity. Então digita aí, né, abre parênteses, abre novamente e digita Activity. Aqui dentro, depois do Activity, você pode então acessar o seu objeto, que é o meu conteúdo, myContext. Perfeito. Ponto, e vou utilizar ele, né, fazendo parte da classe getLayoutInflator. Então, getLayoutInflator. Perfeito. Só que ele não está reconhecendo aqui o meu Activity. Provavelmente que eu não tenho aqui. Vou dar um duplo clique para que ele possa buscar a classe do Activity. Android.app.activity. Ficou vermelho? Faça isso aí. Ok, então passei para a minha variável inflator o meu objeto myContext. E agora eu tenho que relacionar esse meu objeto com o meu layout. Então, para me relacionar ele com o meu layout, eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar uma outra variável chamada de linha, né, do tipo inflator.inflate. E aqui ele pede um inteiro para o inflate. Lembrem que o meu layout aqui, ó, ele é do tipo inteiro. Então, justamente esse valor que eu vou estar utilizando aqui. Ponto parent. Ponto false. Para quê? Para especificar para ele, né, que ele não tem nenhum... que ele é um item pi. Que ele não é um item pi, tá joia? Então, ele vai ser um item aí comum. Vou colocar aqui o ponto e vírgula. Na próxima aula, nós daremos sequência.